preciosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no Lugar Secreto. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero, aquele pensamento que vai avivar o nosso espírito, que vai trazer alegria para nós essa semana. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração. O poder da oração, o próprio nome você vê que oração, ou seja, já tem uma ação dentro dessa palavra. Como viver de oração? Como ter uma oração obtida, um resultado daquilo que você tanto tem pedido a Deus? Isso é um grande mistério para nós que oramos a Deus, para nós que buscamos ao Senhor Jesus, oramos todo dia. Há aqueles que oram de vez em quando, mas como entender como a oração de fato ela funciona? Bom, nós acreditamos que a oração é o acesso que temos para com Deus. Quando a mesma maneira como a gente se comunica com os nossos amigos, com os nossos parentes, a gente tem um meio de acesso que é através da oração e a gente conversa com Deus. Está escrito que para Deus o considerável é quando você tem o coração e o espírito quebrantado, quando você se arrepende, quando você busca Ele verdadeiramente. Como ser honesto quando você está falando com alguém, quando você transmite uma verdade. E devemos praticar isso na nossa oração. Eu fiz um vídeo anteriormente que eu falei a respeito de orar e aprender a agradecer. Isso é uma verdade. Jesus fala que não devemos fazer repetições. Devemos ser específicos nas nossas orações. Devemos entender que o poder da oração, a gente tem que lançar a nossa oração com êxito. É uma confirmação. A gente liga aqui na terra e Deus liga no céu. Quando a gente busca Deus, quando a gente quer falar com Ele, há momentos que a gente ora, que a gente chora, há momentos que a gente simplesmente fica em silêncio. Acontece maneiras diferentes quando a gente se conecta com Deus, quando a gente dobra os nossos joelhos. Eu acredito muito no poder da oração. A oração, ela quebra todo tipo de fronteira. Ela pode, se você orar por alguém, se você orar por uma coisa, ela tem poder suficiente para ser lançada aonde você está determinando que ela chegue. Mas como orar de forma certa? Como saber que a nossa oração foi atendida? Primeiro, devemos ter ciência de que o que pedimos a Deus é necessário. Às vezes a gente se baseia com as nossas vontades, mas devemos saber se é da vontade de Deus. Como respeitar a vontade de Deus? Porque muitas vezes o que oramos, Deus nem sempre diz sim para nós. Às vezes ouvimos não. Tem muitas pessoas que quando ouvem o não de Deus, elas ficam aborrecidas. Tem uns que nem oram, param de orar. Mas devemos respeitar o que Deus tem feito por nós. Por quê? Às vezes, Deus fala que às vezes a gente também não sabe pedir. Às vezes a gente repete toda vez a mesma coisa, como se Deus já não tivesse ouvido o que a gente pediu a Ele. Em Marcos 11, 22 está escrito assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, ou seja, tenha fé em Deus, tenha fé em teu coração. Porque, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, ou seja, aquilo que você está dizendo, se você crê, se você não duvidar, tudo o que você disser será feito, ou seja, será concretizado. Então, aí aqui prossegue no capítulo 24.
Por isso vos digo que tudo o que perdistes, tudo que você pedir orando, creia que você já recebeu. Às vezes a gente ora de tal maneira, como se a gente ora sempre a mesma coisa, como se a gente não tivesse tendo a resposta de Deus. Eu falei isso no vídeo anterior. Como manifestar a fé. Para acreditar em Deus, devemos ter fé que Ele existe, porque a gente acredita nele, mas a gente não vê Ele. Mas a gente tem acesso com o Pai. A oração, quando a gente ora a Deus, ore uma vez, mas comece a agradecer como já possuindo aquilo que você pediu. Como você vai agradecer aquilo que você ainda não está vivendo? Por isso que Deus fala para que a gente venha ter uma fé fervorosa. Porque a fé, ela traz vida àquilo que ainda não existe. Não existe aos olhos humanos, porque nossos olhos são limitados. Mas aos olhos espirituais a gente alcança a devida herança que Deus fala. A herança, o impossível torna-se possível, até o momento que começa a acontecer na sua vida de verdade. Quando a gente ora a Deus, quando a gente, às vezes você pede uma cura, você pede algo específico. Ou muitas vezes, até importante agora que eu falei isso, é importante a gente ser específico nas nossas orações. Como assim ser específico? Deus, Ele fala, Ele nos ensina a falar especificamente. Quando Jesus, Ele ressuscita Lázaro, você percebe que se Jesus tivesse ter tido naquela época, tivesse falado, levanta-te, era óbvio que só com a manifestação da palavra de Jesus, praticamente todos os mortos iriam se levantar. Mas Jesus foi específico, levanta-te, Lázaro, acorda-te. Ou seja, Jesus falou Lázaro, porque Lázaro que tinha que ressuscitar, não os outros. Então a gente aprende que devemos ser específicos com nossas orações. O que de fato você quer que aconteça na sua vida? Como você quer que aconteça? Prepara-te o teu coração. É a mesma coisa. Como você quer aprender a perdoar, se você também precisa ter paciência, você precisa ter empatia com o teu próximo. Senhor, ajuda-me a perdoar aqueles que me aborrecem. Me ajuda a ser paciente, pois eles não me compreendem, mas também me ajude a compreendê-los. Seja específico nas suas orações, porque quando você é específico, fica muito mais claro o que precisa acontecer. É a mesma coisa. Se eu falar, faz um almoço, um exemplo, tá? Faz um almoço ali para mim. Tá, a pessoa vai fazer um almoço, mas eu não estou especificando exatamente o que eu quero comer no almoço. Então, a chance da pessoa fazer de repente o almoço e talvez eu não goste do que ela fez, tá entendendo o sentido da coisa? Seja específico. Ah, peraí, eu quero comer um arroz, eu quero comer um feijão, sabe? Seja específico. Mas devemos orar sem cessar. Devemos acreditar que o que estamos pedindo a Deus, a gente já está recebendo. Começar a agradecer a Deus a partir do momento que você fez a primeira oração, o primeiro pedido. Escreve um pedido no papel, leia todos os dias, comece a agradecer. Senhor, obrigado por isso, pois pela fé eu creio que está sobre a minha posse. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito na minha vida. Ah, mas ainda não aconteceu. Não importa. No seu coração você tem que confirmar que você já recebeu. É por isso que muitos cristãos acham que a santidade ela é exposta só do lado externo. Olhe para mim. Só que não. Tudo começa de dentro para fora, de dentro para fora. Tanto é que a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. As nossas atitudes são refletidas pelo pensamento que a gente teve, o que a gente começou a processar dentro de nós.
Então venha ter uma fé que quebre essa barreira. Quando você pede a Deus, não seja como um filho mimado, que é impaciente, que não sabe esperar. Se Deus falou que vai fazer, se a sua oração coincide com a vontade de Deus, vai acontecer. Espere com alegria, tenha paciência, confie em Deus. Enquanto isso, continue orando, ore, continue agradecendo, porque você já tem posse disso. A oração, ela tem um poder tão grande, porque ela muda até a circunstância ao seu derredor. A oração, ela muda a maneira como você fala com as pessoas. Porque quando você se aproxima de uma pessoa que é uma boa influência, que é uma boa pessoa, você automaticamente pega o jeito daquela pessoa. A mesma coisa é para com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, mais a gente o conhece. De tal maneira que quando a gente se aproxima com sinceridade, a gente muda o nosso jeito de falar. Jesus é amor, a gente aprende a olhar as pessoas com amor. Claro, vou dizer para você, não é fácil, somos seres humanos, mas devemos pedir a Deus para que a gente tenha menos de nós e mais dele, como ter as características de Jesus. O que Jesus faria? A gente precisa orar por aqueles que nos aborrecem. Devemos orar para que Deus mude a nossa visão, o nosso consenso, quem somos. Porque antes de querermos uma transformação de outras pessoas, ou até mesmo que outras pessoas nos tratem bem, devemos começar por nós. A obra começa por nós e, consequentemente, atinge as outras pessoas. A transformação começa em você. Ore a Deus, porque o poder da oração pode transformar você, a sua família, tudo que tem correlação com a sua história. Lembre-se, Deus é o autor. Deus já escreveu a sua história. Talvez você está precisando se posicionar. Talvez você está precisando usar mais a sua fé. Talvez você orou a Deus, mas de alguma maneira você se sente inseguro porque bateu um desespero no seu coração. Isso acontece com todo mundo. Acontece às vezes até comigo. Mas devemos ser fortes, devemos acreditar. Eu sei que Deus está fazendo neste momento. Eu sei exatamente para quem eu pedi para Deus. Deus não falha. As palavras de Deus não têm variações. Existem muitas promessas de Deus na Bíblia. Deus garantiu para todos nós. A oração, ela quebra a barreira que impede a gente de prosseguir. A oração, ela faz a gente ter uma conexão mais próxima com Deus. Ela faz com que a gente esteja mais próximo, nos permite tamanha intimidade. Quando eu falo orar, não apenas para pedir, mas aprenda a orar, falar com Deus, agradecendo pela sua vida. Agradeça a Deus por todos os momentos que até agora está acontecendo na sua vida. Tem cada detalhe na sua vida, momentos simples até os mais complexos. Deus está aí, Deus sempre esteve com você, Deus sempre esteve comigo. Quando a gente ora apenas agradecendo a Deus, Deus se alegra. Você já passou por uma situação de você ouvir um obrigado, de alguém agradecer a você e de repente você se pergunta, mas o que foi que eu fiz e tudo mais, e de repente você se alegra? Imagina com Deus. Como ser bons filhos? Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele sabe do que precisamos, sabe das nossas necessidades. Eu acredito que temos muito que aprender. Enquanto há vida, ainda existe muito aprendizado.
Ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe o suficiente. Mas eu quero dizer para você, não desista. Continue dobrando os seus joelhos, continue orando. Deus já está transformando o coração da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua família. Deus já abençoou já o seu trabalho. Deus já abençoou as suas pendências financeiras. Deus já está cuidando de tudo. Você só precisa continuar confiando nele. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você ainda existir, quer dizer que ele está dando mais uma chance para você. Quer dizer que não acabou. Quer dizer que você precisa continuar conversando com ele, porque a oração nos aproxima de Deus. Olha como imaginar um simples contato com Deus através da oração. A oração, ela não se limita aqui na terra, mas a oração, ela vai até o céu, ela chega ao Pai, a oração, ela proporciona para nós o ouvir de Deus, a resposta de Deus. A oração é a coisa mais linda que existe entre nós e entre Deus. Continue orando, não pare de orar. Cada vez que você ora, mais você pega intimidade com Deus. Cada vez que você ora, mais você está perto dele do que você imagina. Quando mais você ora, mais você confia nele. Quando mais você ora, mais o seu coração é cheio de gratidão. Quando mais você ora, mais você é preenchido da presença dele. A oração, ela liga na terra e ela liga principalmente no céu. É um alinhamento que existe entre nós e Deus. Essa foi a mensagem do dia de hoje. E para iluminar a semana de vocês, eu desejo para todos a presença de Deus no coração de vocês, pois é aí que Ele faz morada, é aqui que Ele faz a morada. E graças ao Espírito Santo que habita em nós. E até o próximo vídeo. Um forte abraço no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.